Fly me to the moon, let me play among the stars. E o tema de hoje, nós vamos conversar com a maravilhosa, a pessoa que transformou a minha vida após nós termos tido uma conversa muito valiosa, uma conversa ouro puro. Ela me aplicou uma mentoria fantástica, onde nós falamos dos acordos emocionais. Na época tinha um outro nome, vou deixar para a convidada explicar esse outro nome. E a Carla veio assim trazer uma clareza, um norteamento para a minha vida. E a maravilhosa, a sensacional, a versátil, a multi, que a Carla é multi que nem eu. Incrível, Carla Meirelles vai subir agora para a nossa cabine de comando. Sejam todas e todos muito bem-vindos ao nosso Cockpit Class. Carla Meirelles, por gentileza, dou a palavra para que você possa se apresentar, essa mulher, esse estrondo de mulher que é você. Muito obrigada. Então, eu me chamo Carla Meirelles, eu tenho aí uma ampla vida profissional na área de vendas, então os relacionamentos para mim sempre foram muito importantes. E continuo nessa vida de trabalhar com vendas, trabalhar com empresas, trabalhar no corporativo, gosto muito, amo esse mundo. E me especializei numa área que eu acreditava que era muito importante justamente para o universo onde eu vivo, né, que é comportamentos. Entender cada vez mais de pessoas. Por quê? Porque tudo vem através das pessoas. E quanto mais você entende de pessoas e quanto mais você consegue colaborar com as pessoas, você tira o melhor delas, não mudar elas para aquilo que você acredita, né, que pode ser feito, mas sim potencializar aquilo que elas têm de maravilhoso. Então, eu me especializei, me aprofundei no estudo de coaching, né? Sou mentora na área de comportamento, sou uma mentora também na área de negócios. E foi onde, então, eu e a Isabela, a gente acabou se encontrando nesse universo. Eu tive a oportunidade de ter ela na minha mesa, né? E compartilhar com ela do meu conhecimento e poder ouvi-la e principalmente resgatar da Isabela aquilo que ela tinha de mais fantástico e que estava escondido, estava adormecido, que ela talvez estava com véu e não conseguia enxergar essa riqueza dentro dela, que é exatamente isso que eu busco fazer nas pessoas. E todo dia é incrível, né? Que todo dia eu trabalho com muitas mulheres, tá? Hoje na equipe que eu sou gestora de uma equipe, numa empresa, e então eu trabalho com muitas mulheres e tenho para uma parceria com uma outra gestora que também tem na equipe dela mulheres. E só tem um homem na minha equipe. E é muito interessante, né? Porque como todos os dias eu vejo o quanto as mulheres desacreditam no seu potencial. Ao mesmo tempo que elas acreditam que elas podem, acreditam que elas têm um poder para fazer, elas têm muitos acordos, né? Ou vamos falar em primeiro lugar, pactos. E por que eu vou explicar depois por que eu não falo em pactos. Elas têm muitos acordos e esses acordos são inconscientes e elas não percebem o quanto isso trava a vida delas, né? Fazem com que elas se auto-sabotem diariamente. E não é só ela, todos nós passamos por isso. Agora é entender como esse acordo chega e como que a gente pode utilizar dele ao nosso favor para que a gente então impulsione várias áreas da nossa vida dentro daquilo que a gente deseja. Maravilhoso,
Carla Meirelles, olha, adorei saber que você está assim já. Sempre foi, né? Mas agora eu senti uma evolução, um patamar tão alto, tão alto, tão alto, tão alto, e abrilhantando as nossas vidas, né? Porque extraiu isso que você falou foi assim, bateu muito, tocou muito fundo no meu coração, que foi a questão de você extrair o melhor e não querer mudar. Isso é de uma valiosidade que todos nós temos ouro puro dentro de nós. Uhum. Somos inteiras, perfeitas e completas. E dentro da nossa, né, da nossa perfeição, o melhor de nós merece ser extraído. E foi assim que aconteceu no nosso encontro, né? As afirmações que você me trouxe, olha como elas estão sendo tão assertivas na minha vida e que estão florescendo, né, agora na minha vida. Nós nos conhecemos em 23/5/2022. Eu anotei no meu... Eu fiz um grupo comigo mesma. Eu sou Nova Pensadora, o nome do meu grupo, comigo mesma. E no dia 23/5, eu ganhei o bônus Personalité, dentro lá do Novo Pensamento. E eu escolhi você, né, mentora de mulheres que vendem e valorizam suas vendas e negócios. Uhum. E vendo sua bio agora, né? Ontem e hoje, vi sua bio novamente, o que me trouxe também a questão de você falar, ensino a você a empreender com liberdade. Aprenda a fazer dinheiro vendendo e criando oportunidades. Então, Carla, vamos falar sobre isso. E um detalhe, né? A Carla quando me atendeu no bônus Personalité, ela me falou assim: eu sou especialista em pacto. E eu já tinha feito aula de pacto e precisava mesmo desse apoio para descobrir o meu pacto, né? E a Carla brilhantemente foi assim, no minuto ela descobriu, posicionou a afirmação para que esse pacto, né, seja transformado no... A Carla vai falar melhor aí as palavras, melhor do que eu. Transformado esse pacto para que... E um aliado, né? Isso, trazer ele como aliado e olhar para ele e falar, ó, eu sempre faço tudo certo, sempre faço tudo certo, sempre faço tudo certo. E estamos aqui, Carla, linda, maravilhosa. Você viu um período de 2023 que a gente se falou também, que eu estava num período bem conturbadinho, um breakdown, né, que acontece de vez em quando na vida da gente, mas que também foi de um aprendizado incrível que me repaginou e me trouxe aqui de volta. Fala um pouco sobre o pacto, me conta por que você fala hoje acordos emocionais. Então, o pacto, o que é? Vamos primeiro entender o que é a palavra pacto, né? Pacto, geralmente pactos são inquebráveis, tá? Os pactos, eles são inquebráveis. Quando você cria um pacto, é algo muito forte. Você tá compactuando daquilo ali. Então, quebrar um pacto é muito difícil. E por que eu utilizo acordos emocionais, né? Porque os acordos emocionais são mais fáceis de você acordar novamente uma nova proposta, né? O que os acordos são? Quando a gente vive alguns momentos na nossa vida, ciclos, né, que se vão, ciclos que se fecham, ciclos que se iniciam. Quando esses processos acontecem, ou um fato, ou um momento que tenha sido muito marcante na nossa vida, na nossa infância, nós criamos esses acordos para quê? Para nos autoproteger. O acordo nada mais é uma forma de você
se proteger, de não se frustrar, porque o que acontece, né? Nós vivemos uma vida onde a gente não é, na nossa infância, nunca foi falado, principalmente a nossa geração, nunca foi falado sobre a frustração, né? Só que a frustração, ela faz parte da nossa vida, ela faz parte do nosso dia a dia. Por quê? Porque a gente planeja, a gente deseja as coisas, mas nem sempre as coisas acontecem exatamente como a gente cria, né, na nossa mente, né? Por quê? Porque a criação, ela vem muito além de você imaginar aqui, ela vem de um sentimento. Então, isso já é uma coisa bem mais ampla. Porém, o que que acontece? Quando acontece um momento, um fato na sua vida, você cria um pacto, né? Um acordo com você. Qual é o acordo? Bom, para eu não passar mais por essa situação que foi tão traumática, ou que me incomodou, ou que talvez eu não queira mais viver isso, eu vou resistir a certas coisas, né? A gente resiste a certas coisas. Então a gente cria esse pacto para quê? Pra gente não avançar ou pra gente não se abrir a novas possibilidades. Por quê? Porque você viveu um momento, um período, uma fase na sua vida que você disse, isso aqui eu vivi, valeu a pena, foi isso, mas deu. Eu não quero repetir isso na minha vida. Então você cria um acordo ali. Esse acordo tem várias formas, né? Eu tive uma situação há uns poucos dias aí, e eu tive que falar com uma pessoa, e essa pessoa, eu fui colocar a situação para essa pessoa, e essa pessoa repetia várias vezes no telefone. Eu não consigo, eu não sei onde tá, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Ou seja, ficou muito claro para mim que ela se autoprotege nas palavras, né? Eu não sei, ela criou esse acordo inconsciente, tá, gente? Isso é inconsciente, não é de propósito, não é proposital. Você não faz isso pensando que você está fazendo esse acordo, não. É totalmente inconsciente, né? Tanto que 90% das nossas ações, elas são inconscientes. As nossas tomadas de decisão dentro de consciência são para nos preservar, são um momento de preservação. Ou seja, um exemplo claro de autopreservação. Você está dirigindo um carro e você sabe que você está dando pisca, que você vai ir para a direita, mas que você tem que olhar para ver se não vem vindo do carro. Isso é autopreservação. Isso é consciente. Sim. Mas quando você começa a dirigir, você começa a fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? E aquilo ali é automático. Ou seja, inconsciente você já está fazendo tudo muito automático. Porque o seu cérebro já sabe o que tem que fazer, que você tem que pisar no freio, que você tem que pisar ou na embreagem, ou que você tem que pisar no freio somente, ou no acelerador. Então, o carro é uma forma bem sucinta de explicar como que o nosso comportamento, o nosso cérebro funciona. Quando nós criamos os acordos, a gente não percebe que esses acordos, eles nos travam, né? Eles são ruins? Não. 100%? Não. Por quê? Porque ele te trouxe até aqui. Ele te protegeu até aqui, né? Agora a questão é você entender o que esse acordo quer te dizer. Qual é o estado de preservação que ele te traz, né? O que esse acordo está te trazendo? Bom, por exemplo, posso falar o seu acordo? Pode. A Isa tinha a questão de achar que não fazia as coisas bem feitas. Não sei da infância da Isa, tá? Não sei, não posso falar, mas minha dedução, ela vai confirmar se sim ou não, de acordo com a nossa conversa, minha dedução é o seguinte: ela ia fazer alguma coisa, ou o pai, ou a mãe, ou a pessoa que cuidava dela dizia: que saco, você não faz nada perfeito, você não sabe fazer nada direito. Tá? É isso mesmo. Olha que interessante. Ela criou um pacto, ela criou um acordo com ela, que toda vez que ela vai fazer algo, ela trava
disse, não, é melhor eu não fazer, porque eu não sei fazer nada direito. Então, isso vão criando, a gente vai criando resistências em relação a isso. Mas olha que interessante. Esse acordo foi falado, esse acordo ela criou sobre um pacto e um acordo de outra pessoa, não dela. A frustração daquela pessoa de não saber explicar e ensiná-la a dar o próximo passo, então pedia que ela fizesse algo, tá? Pedia que ela fizesse algo, e assim que ela fizesse esse algo, que ela fazia esse algo que não fazia exatamente como aquela pessoa queria, ou na perspectiva, ou na expectativa daquela outra pessoa, ela dizia, que saco, você não sabe fazer bem feito. Você não sabe fazer nada direito. Mas percebe que esse acordo, né, que a Isa criou, esse acordo é de outra pessoa. Tá? E muito na nossa vida, né? Faz sentido, Isa? Faz super, total. Total sentido. E, Carla, você acredita que hoje, com 4,6, eu lido com pessoas, né, que criaram esse pacto em mim? E até hoje a pessoa, eu faço alguma coisa, a pessoa está falando que eu não faço a coisa direito. Sim. Só que Mas isso é me atinge inconsciente, mais. tá? O que acontece? Percebe uma coisa? É inconsciente. Você já chegou a dizer para ela que você faz as coisas direito, sim? Não. Aí você pode dizer porque o que acontece? Isso virou, lembra do carro que você troca a marcha automático? Tem processos na nossa vida, as pessoas quando criam isso, tá? O processo fica automático na vida do outro também, tá? Uhum. O que acontece? É um padrão, né? É um padrão. O que acontece? 90% das pessoas hoje, elas não vivem em estado de presença. Uhum. O que é o estado de presença? Eu dirijo todos os dias, tá? Eu vou para a região metropolitana todos os dias. E eu amo dirigir. E eu amo ter esse momento comigo, tá? Não tem coisa Eu melhor. sou uma pessoa que eu gosto. Tem, sim. Algumas outras coisas. Mas quando eu... e aí o que acontece? Quando você tá geralmente viajando de carro, você liga um rádio, você liga um som, né? Eu crio um hábito de não ligar o rádio, de não ouvir uma notícia, de não ouvir a música. Então, assim, ó, eu presto atenção no movimento do meu corpo, numa curva, eu olho para a paisagem, eu olho eu olho para o movimento dos outros carros, e naquilo ali eu também fico pensando, cara, o que essa pessoa está correndo tão louca assim? Que pressa será que ela tem? Que ali na frente eu vou estar do lado dela, né? E então eu me permito ficar em estado de presença para isso que eu estou fazendo, né? As pessoas dizem, não, mas você 20 minutos, você podia estar ouvindo alguma coisa? Sim, em alguns momentos, algumas vezes, eu até ouço alguns áudios, tá? Mas olha que coisa interessante. Eu me observo muito. Às vezes eu vou ouvindo alguns áudios, né? Que fazem sentido para mim, de algo que eu vou aprender. E é incrível, porque eu ouço aquele áudio, mas eu também estou presente no que eu estou fazendo ali. E aí eu desligo o áudio e eu volto o áudio. Porque daí eu falo para mim, ok, o que eu ouvi dessa primeira parte foi interessante, porém eu não estava totalmente presente para tal palavra que isso aqui faz sentido. Aí eu volto aquele áudio e retorno e ouvir, mas porém eu não me tiro do meu estado de presença, daquele ambiente que eu estou vivendo ali, né? Porque eu já vivi situações de eu estar dirigindo e conversando e estando com alguma colega, com alguma pessoa, e eu estar dirigindo e dizer, gente, como a gente chegou rápido aqui que a gente nem viu. Na velocidade da luz.
Por quê? Porque a gente tem um sentido de fazer algumas coisas automáticas. Sim. E o acordo é exatamente isso. Você vai processando esse acordo tão diariamente. O meu filho tinha, eu não lembro agora qual é a palavra que ele usava. Não fomos nós que falamos, tá? Mas o que a gente tem que prestar atenção com as crianças? É que quando a gente convive, assim como quando a gente convive com outras pessoas, a gente acaba, tá, absorvendo as crenças dos outros, né? Isso é um fato. Você convive com outras pessoas, você acaba absorvendo os fatos. Você é a média das 5 pessoas que você convive? Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu não sou a média das 5 pessoas que eu convivo. Porém, sim, no momento que eu convivo com pessoas, eu as ouço, né? E às vezes você pode sim assimilar os pactos, as crenças dessas pessoas. Então, a criança acontece a mesma coisa. Quando ela está num ciclo de convívio, ela também passa por esse processo, principalmente porque ela está no processo de aprendizado. E aí teve alguns fatos que ele dizia assim, é porque eu não consigo fazer. Num estado de frustração mesmo, porque, né, ele estava aprendendo. E eu disse assim, olha, não conseguir fazer é quando você não tenta, você tenta e não consegue. E tá tudo bem. Aí eu disse pra ele, né, quando você começou a andar de bicicleta, você tem que treinar, andar. Você chega naquele momento que você domina totalmente. Só que tudo é treino. Então você não pode, eu não vou aceitar que você me diga que não sabe fazer se você não tentar várias vezes. E se você não tentar várias vezes, você não vai aprender como fazer. Então olhe para você e você consegue fazer tudo o que você quiser. Você precisa só praticar. Você precisa fazer uma vez, vai dar errado? Vai. Você vai fazer 2 vezes? Vai acertar? Não vai. Então assim você vai aprendendo, né? Então, percebe que é uma forma diferente de você dizer que sim, errar dentro do processo faz parte do processo, né? Mas que isso não te intitula como uma pessoa que não saiba fazer. Nossa, Não pode, nossa, que não possa te fantástico. rotular como alguém que não pode fazer, né? Então, os acordos, eles não são de todo ruim. Eu mesmo, na minha vida, eu tenho total percepção de que já criei acordos sobre várias coisas, né? Já criei acordos comigo sobre alguns trabalhos sobre empresas, e aí eu tive que me abrir, né? Tive que me abrir por quê? No sentido de, por que eu tive que me abrir? Porque você acaba rotulando uma história por conta de outra, e na verdade a gente tem que entender que são processos diferentes e momentos da vida diferentes, né? A gente vive momentos muito diferentes na nossa vida. Que a gente tem que se abrir para as novas possibilidades que acabam acontecendo, que acabam batendo a nossa porta. Nós estamos num processo de evolução, e quando você não se permite, você trava, faz parte, né? As pessoas acham assim, porque você está num processo de expansão de consciência, você não vai travar. Trava sim, tá? Trava sim, porque quanto mais você expande sua consciência, mais os níveis das suas crenças ficam maiores, né? As crenças aumentam, né? Elas ficam maiores, essas crenças. Então, por quê? Porque você começa a ter uma expansão de consciência e ter uma percepção muito diferente das coisas. Você começa a querer entender como que as pessoas funcionam, por que aquilo tá ali. E aí, uma das coisas que, assim, esse ano também foi um ano que, para mim, eu me desliguei de muitas coisas. Eu tirei, assim, eu meio que me afastei aqui do Instagram, eu me desliguei, e isso para mim fez muito bem, tá? Muito bem. Por quê? Porque algumas coisas para mim não estavam fazendo sentido. E uma das coisas que a gente tem que perceber é que a gente não é obrigada, né? Porque assim,
A gente até tem ouvido muito aí, eu tenho ouvido muitas pessoas, o problema dos coaches é que você, tudo tá certinho, você é obrigado a concordar, você é obrigado... Não, não é, gente. Eu não sou obrigada a concordar, mas eu tenho que respeitar, né? Sim. Mas eu não sou Sim. obrigada a concordar. E uma das coisas que me trouxe muita percepção e muita clareza é que a gente não pode abrir mão nunca dos nossos valores. E dentro da gente ter essa questão do acordo, a gente tem que trazer muita presença para quê? Para quebrar os acordos, criar novos acordos, né? Acordos que nos levem para o próximo nível, justamente para que a gente tenha esse novo avanço, um novo passo para frente naquilo que a gente deseja. Os acordos, por incrível que pareça, eles são totalmente, aquilo que eu falei, inconscientes, né? Inconscientes, mas quando você descobre eles, você começa a ter uma percepção muito grande sobre quem você é, onde que foi construído. Você começa a olhar também para aquelas pessoas que falaram aquilo, né? Que as atitudes, às vezes, daquelas pessoas são inconscientes também. E você criou aquilo ali para se proteger. Então, assim, muito do acordo não fala sobre você, fala sobre o que você ouviu de terceiros. Maravilhoso. Carla Meirelles, olha, eu estou impactada com a nossa Cockpit Class. Olha, você, você é um poço de aprendizado. Estar com você é muito gratificante, Carla. Gratidão imensa. E é muito interessante, né? As crianças de hoje, né? Com os pais como você, né? Seu esposo, com essa consciência expandida. Olha a forma que você traz as situações para o seu filho hoje, a forma que você faz com que ele olhe para as situações, né? Então, você está construindo um novo ser, né? Um novo olhar, um novo paradigma, um sustento, um pilar para ele, né? Totalmente diferente do que nós passamos. E quando você me fala que a gente olhar para os acordos, eu sinto que a partir do momento que eu olho para o pacto, ressignifico ele, mas sei que ele está aqui, o meu pilar, né, está sendo construído por mim de uma maneira muito mais embasada, muito mais fortalecida. Os meus valores hoje, eles estão muito mais fortalecidos e eles estão me encorajando muito mais para falar, olha, isso aqui não está condizente comigo. Um dos meus valores, paz. Se eu vou no ambiente... Olha, eu fiquei muito impactada comigo mesma. Eu sair de um ambiente porque eu estava vendo que esse ambiente não estava trazendo paz para mim e para a vizinhança. Uhum. Então, se eu, toda sexta-feira, eu faço uma festa que é praticamente uma escola de samba, toda sexta-feira, num lugar super residencial, se eu não quero que tire minha paz, por que eu vou para um ambiente que está tirando a paz do entorno? Uhum. Uhum. Olha, e aí é essa questão da observação. Uhum. Cara, isso me trouxe uma presença, isso me trouxe uma... Eu falei, Isabela, parabéns, que mulher foda. Porque você... Aí eu trouxe de volta, Carla,
a disciplina moral e cívica. Uhum. A disciplina moral e cívica, lá na quinta série, eu não lembro de que ano da minha vida, mas eu lembro da escola hastear a bandeira toda segunda-feira, cantar o hino nacional, cantar o hino da escola, toda segunda-feira. E eu lembro da disciplina moral e cívica que falava que rege. O seu direito termina Onde quando começa começa o o do outro. total. Cara, Isso é muito eu forte. hoje, aos 46 anos de idade, trouxe de volta o que eu aprendi na quinta série, cara. E esse valor, né, não é o mais assustador que hoje nós vivemos num mundo onde O esse mais valor. assustador foi ótimo. Você sabe por quê, né? Porque é uma coisa muito delicada de você falar hoje em dia, mas o mais assustador é que parece que você falar que onde termina o direito do outro é uma afronta, né? E assim, eu moro em condomínio, eu moro em apartamento, em prédios, né? E eu, assim, nunca gostei de morar em condomínios grandes, tá? Por quê? Uhum. Porque a gente sabe que onde tem hoje no condomínio pequeno já dá confusão, imagina no gigante, agora é triplicado. E aí, eu peguei e disse pro meu marido assim, a gente é muito cuidadoso, né? A gente não anda de calçado, eu não ando de calçado dentro de casa. Ah, Uhum. mas por quê? Uma, por uma questão Eu de também cuidado, faço isso, e cara. outra Também porque eu moro em penso que embaixo apartamento. de mim tem alguém morando, né? E aí eu fico pensando assim, cara, eu vou ficar sapateando na cabeça do vizinho, né? Então a gente tem todo o cuidado, né? A gente tem todo o cuidado. E o Miguel, a gente também fala muito isso pra ele. Diz, filho, cuida pra não jogar bola. Imagina na cabeça do vinho, tuque, 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 tuque. Eu sempre digo pra ele, né? Pô, não é legal. É. E aí a gente sempre tem que pensar o seguinte: e se fosse com a gente? Se colocar no lugar. Como que eu me sentiria? E aí um dia eu tive problemas com o vizinho de cima. E aí, na verdade, quem tem problemas é ele, né? Ele só me incomodou. Quem tem problemas é ele só me incomodou. E aí ele começou a fazer alguns barulhos e aí eu dizia pra ele, tá ouvindo isso? Das duas, uma. Ou ele é imperceptível pra ele e não tá nem aí, né? Ou ele não tá nem aí mesmo, que pra mim já chegou bem à conclusão que não tá nem aí, né? E aí eu digo, foi como eu disse pro meu marido, disse assim, cara, se tu não sabe morar num condomínio, tu tem que morar numa casa. E detalhe, numa casa onde tu não tenha vizinhos. E É daí tu pode uma ter tudo, fazenda. né? Uma fazenda. Vai morar numa fazenda, vai morar, Tá? né? Porque, assim, a minha infância toda, tá? Eu morei em casa. Minha infância toda, tá? Até a Hum. minha infância toda e um pouquinho mais da minha vida, assim, até os meus, né? Eu morei eu morei em casa. Então, assim, mesmo morando em casa, a gente tinha maior cuidado, né? Pra não fazer barulho pro vizinho, pra ter um horário, aquela coisa toda. Porque é exatamente isso, onde acaba, né? Onde acaba a minha liberdade, começa a da outra pessoa. E vice-versa. Quando você mantém essa questão do respeito, e aí é incrível, porque são nessas situações mesmo é que a gente cria acordos. Porque um Sim. ofende o outro, um fala o outro, e daí você diz, já não quero mais. Então você cria aquele acordo e você já cria toda uma situação para você não vivenciar mais aquilo na sua vida. E toda vez que você cria que você vive uma situação, porque a gente tem que entender que tudo vem através das pessoas. E que as Sim. situações, elas podem acontecer de uma forma muito variável, né? Muito variável. Você tem que saber também se posicionar a respeito disso,
né? Hoje até aconteceu um fato comigo dentro na empresa. A empresa, eu fui ligar para cliente para falar de uma situação lá, de uma cobrança, né? Do setor, de uma outra vendedora que estava ali, e explicar para ela por que tinha acontecido aquilo ali. E aí ela já, no telefone, ela já foi crescendo a voz dela. E aí ela já, né, eu já disse, olha, é sobre isso, isso, isso. Aí ela foi e disse assim, não, porque a dona da empresa ligou para tua empresa e pediu para uma outra funcionária que ela não estava de acordo em pagar esse valor e que ela queria pagar menos. E eu disse, como assim? Tu ligou para minha empresa para dar o preço do meu trabalho, do meu serviço? Como assim? Vamos fazer diferente, eu disse pra ela. Eu vou ligar para tua empresa, eu vou ir na tua empresa e vou desvalorizar o teu trabalho e vou dizer que eu não quero pagar, que eu quero pagar tanto. Como que você vai se sentir? Na hora, ela baixou. Que maravilhosa, Carla! Ela baixou na hora o tom de voz dela comigo e ela começou de, ai, Carla, você tem toda a razão, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, eu tô te ligando para te dizer que é assim que funcionam as coisas e que se você trabalha com a minha empresa e você diz que tem uma parceria, eu posso te dizer que você não tem respeito por parcerias. Com você não existe um relacionamento comercial. Relacionamento comercial você respeita o meu trabalho, o que eu faço, a minha empresa, as pessoas que trabalham comigo. Você sabe falar com as pessoas que estão te atendendo e vice-versa. Você está recebendo de mim uma postura que você me deu quando eu te liguei. Eu fui extremamente acolhedora em te colocar situações e você foi, né? Então é sobre isso. E aí o que eu aprendi muito com os acordos, né? Que a gente tem que se posicionar. E uma das coisas que eu tenho muito clara é que assim, ó, eu sou uma pessoa leal e justo. Que tá errado, eu vou dar um jeito de consertar, vou resolver da melhor forma para o cliente, né? Por quê? Porque eu também me coloco no lugar dele, que eu gostaria de ser reconhecida e valorizada que a empresa errou, ok, mas jamais vou aceitar também que façam ao contrário, né? Que desmereçam o meu trabalho e falem, ó, não, só um pouquinho. Então, por que falar disso? Porque os acordos, eu vejo muito com as pessoas, e assim é incrível, né, gente? Eu trabalho com mais de 10 profissionais ali, e trabalho com vendedores, tá? Junto. E eu vejo que as pessoas não sabem se posicionar, né? Ai, mas o Então, o cliente. mercado de trabalho há muitos anos e não tem ainda esse posicionamento, né? E aí eu vendo as vendedoras ali falando, né? Eu trabalho numa área de gestão, e aí eu vendo as vendedoras, porque o cliente. Não, gente. Cliente a gente educa. Uhum. Cliente a gente educa. O que vocês estão fazendo aqui é deixando o cliente tomar conta do negócio de vocês. É muito diferente, né? O cliente a gente educa, a gente se posiciona, e é incrível, quanto melhor a gente se posiciona, mais respeito e consideração o Mais, cliente tem sobre nós. E vocês estão mais extremamente respeito mais admirada nós ficamos, somos. Exatamente. Eu tive um fato de um cliente, de uma outra negociação, que o cliente, para trazer a mercadoria dele até São Paulo, né? Do interior para cá, ia custar o dobro do valor. Do interior de São Paulo para cá, do dobro do valor. E o que eu coloquei para esse cliente, né? Eu disse assim, olha, se você conseguir com o seu fornecedor, que ele vai conseguir com certeza por um preço bem menos do que eu tô te propondo, até a minha base em São Paulo, em Guarulhos, eu consigo te trazer pela metade do valor o restante, né? E o cliente, poxa vida, Carla, nossa, que incrível isso. Se fosse outro, ia dizer, eu vou te. É tanto o valor, ia custar mais de 10 mil reais, né? E você tá me fazendo uma proposta que vai ser mais rentável para mim,
e, e consequentemente eu estou te entendendo que mais seguro para você. Exatamente. E eu ouço que quando a gente se posiciona, a gente está olhando para o outro também. Claro, claro. Eu disse assim, olha, o que eu estou te colocando aqui é que eu tenho segurança, né, de seguro de, de carga, seguro de tudo, se você entregar na minha base de uma forma totalmente diferente. E eu não tenho que assumir a responsabilidade sobre um terceiro. É isso que eu não quero fazer, entendeu? Uhum. Então eu quero ter a segurança de te entregar da melhor forma possível, mas porém a mercadoria sendo entregue na minha base daqui. Então o que que isso coloca? É um posicionamento, porque as pessoas têm uma tendência, ah, não, mas eu vou ganhar mais. Não, eu não vou ganhar mais. Eu vou ter um problema a mais ali, né? Então, assim, ó, isso é sobre o pacto, quando a gente entende também, Isa, sabe? O acordo que a É gente faz, verdade. a gente coloca um posicionamento muito claro sobre nós. Por que que eu tô trazendo esses exemplos? Porque você saber se posicionar com as pessoas te traz uma tranquilidade, né? É o que eu digo, a consciência da consciência, te traz uma tranquilidade de saber que sim, você pode fazer as coisas bem feitas e que que você consegue ser vista pelas pessoas como um bom profissional, né? O meu gestor mesmo, né? Ele diz assim, nossa, tu faz um excelente trabalho. Ele diz assim, tu faz um excelente trabalho, porque você não tem medo de se posicionar, você tem uma visão muito clínica, você tem uma visão muito Segurança, sabe, você é posicionamento, segura, né? clareza, E certeza. então, assim, eu trabalho com homens, tá, gente? Eu trabalho com homens. E eu faço reuniões com homens, né? A grande parte dos gestores são homens. E quando eu chego na reunião, eu digo, ó, fulano, eu preciso disso, disso, disso. Ah, daí o homem diz assim, ah, porque eu tenho que ter todo... Tu não tem que ter todo um cuidado. Você tem que chegar lá e dizer, gente, eu preciso de vocês fazendo o que precisa ser feito, que é esse o trabalho da equipe. Quando você não se posiciona, quando você vê, tá todo mundo sentando em você, né? Isso é gestão de empresa. Você não precisa humilhar as pessoas, você não precisa nada. Você só precisa dizer o que você quer que seja feito. E aí a gente vê o quanto as pessoas têm medo. Olha o pacto, tá? Olha onde é que o pacto entra, o acordo entra. Se eu não for bonzinho, eu não vou ser aceito. Aham. Se eu não for bonzinho e eu não concordar com tudo que as pessoas querem, eu não vou ser aceito. Eu não vou ser bom, tá? E não é sobre isso, Seríssimo isso, hein? né? Seríssimo, Então, assim, Carla. a grande maioria das pessoas, ah, não, eu tenho que ceder porque tu vê que eu tenho que ceder. Eu disse, não, gente, não é ceder, você tem que pensar num todo quando você... Uma das coisas que eu aprendi, né? Onde você está, independente da empresa que você está, você seja leal até o final. Seja leal até o final, vou até anotar. Seja leal até o final. Você pode não concordar, você pode não estar se sentindo bem lá. Eu prestei serviço para uma empresa que, assim, vou ser bem sincera, não gostei do trabalho, não gostei da forma como a empresa trata as pessoas, não gostei da postura da empresa, mas até o final eu fui leal à empresa, certo? E quando a gente também enxerga isso e a gente pede o desligamento, né, a gente está sendo leal com a empresa, porque a gente não está mais contribuindo de Exato. forma que vai fazer a empresa seguir para níveis maiores. E você fala, olha, vou encerrar por aqui, né? Foi ótimo até aqui, onde eu pude ir, mas daqui para frente eu não consigo mais. Exatamente. Então, isso o que acontece? Você se torna mais seguro e confiante para dizer, cara, tem um mundo lá fora, isso aqui não faz sentido para mim. Em contrapartida, né, o que acontece? Quando a gente toma a resistência de se manter onde está e não estando feliz, e eu já fiz isso em Eu muitas também, situações, Carla. assim, ó,
Eu já estive em algumas situações em que eu estava em alguns lugares e que eu percebia que aquele ambiente não estava me fazendo bem. Ou seja, não estava me sendo entregue aquilo que eu esperava, né? E de contrapartida, cara, o que eu tô fazendo aqui não me faz sentido. Gente, pega a mochila e vai em paz, porque as possibilidades vêm. E se não vier naquele momento, é porque você precisava passar por aquela fase, e a fase ali. Passar por um momento sabático é importante, tem Muito, hora, né, de se recolher. muito, muito. As pessoas acham o seguinte, que você tem que ser muito produtivo, né? É o que a gente ouve. Você tem que dizer, gente, Sim. você não fazer nada é produtivo. É super, super. Você não fazer nada é produtivo. Porque as grandes ideias, elas vêm quando você não está fazendo nada. Não fazer nada é uma autoprodução. Exatamente. Porque as É pessoas uma têm. produção. Porque a minha filha estava estudando algumas coisas. Daí um dia ela pegou e disse assim: Nossa, eu tô quase sem ideia. E eu disse: Tá, quanto tempo faz que tu não sai da frente do computador? Uhum. Aí ela foi e disse assim: Ah, mas é que eu tenho que. Não. Eu disse Não assim: tem que nada, Você. gente. Eu disse assim: Você precisa. Você tem que se desligar. Você tem que ir para um parque, fazer um chimarrão, jogar uma bola, botar o pé no chão, Faz olhar, um bem. né? Olhar o vento, curtir o vento nas folhas, ver a água, o movimento da água, olhar a paisagem. Ele diz, quando você tira o foco, né, você não fica pressionando aquilo que você está fazendo, porque é uma pressão, você começa a colocar uma pressão. Uhum. Você se torna criativo. Super. Eu atendo mentoradas, já estou aplicando mentoria, viu, Carla? Ai, que E, lindo. e olha que delícia que é isso, né? Ai, eu tô amando. E eu faço isso. Atendo de manhã, termino o atendimento, faço uma caminhada. Porque você lida com muita energia, você, né, tá naquela troca de informação. E quando eu saio para caminhada, minha menina, me vem cada insight. Uhum. Vem insight para mim e para meus mentorados. Eu ontem entreguei um insight surpreendente que a mentorada falou, Isabela, e faz super sentido para mim, me agradeceu imensamente, porque aí dá aquele start, dá aquele descanso, você tira, né, aquela tensão, não é que seja tenso, mas você sai do foco. Fiz uma caminhada, vi como a floração está tão bonita dos flamboyants, e a gente vem para uma presença, vem para um estado muito, muito maravilhoso. Tá me vendo? Carla, eu quero te agradecer imensamente por essa nossa conversa. Eu também. Eu estou olhando o horário, o Instagram daqui a pouco vai. Porque eu ainda não sou Pablo Marçal, que fica 30 mil horas no Instagram, né, meus amores? Mas estou caminhando fortemente para isso. Tá aí. Tá bom. Carla, me conta o que você quer falar do seu trabalho agora. Você falou para mim que Então, vai fazer um trabalho com acordos. eu tô planejando aí montar uma mentoria para justamente falar sobre isso, né? Despertar as mulheres para isso e justamente criarem aí as novas possibilidades na vida delas a partir de 2024. Estou pensando justamente nisso, eu já tenho alguns materiais aí, tem um e-book, que é um e-book bem interessante, onde ela já começa a desenhar aí os próximos passos. E provavelmente eu vou começar isso aí para próximas semanas, próximos 15 dias a lançar, tá? Estou preparando para isso. Excelente. E o Cockpit Class está à sua disposição, meu amor, para você vir aqui nos contar esta preciosidade que você está preparando para nós. Tá bom. Você abrilhantou
o terceiro Cockpit Class. Obrigada. Superou todas as minhas expectativas, meu amor. Um beijo no seu coração. Gratidão a todos que estiveram conosco. Vai ficar gravado e vai para o YouTube também. E depois Beijo no você manda coração. o link do YouTube, então, para Pode, eu ver também. por